Queridos irmãos, feliz sábado a todos, bom dia, que alegria vê-lo nessa manhã ensolarada, né? Um friozinho, mas um sol tão gostoso que está nos aquecendo. Agradeço ao Ancionato pelo convite novamente de estar aqui, é sempre uma alegria estar aqui de manhã para passar a mensagem. E hoje nós vamos dar um pouquinho sobre a reforma de saúde. Então, convido todos a abrirem as nossas Bíblias lá no livro de 3 João. Lá no finalzinho da Bíblia, 3 João, no versículo 2. Temos Apocalipse, antes temos Judas e já é 3 João. Nós lemos assim, 3 João 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, Deus trouxe essa mensagem inspirada aqui por meio de João, dizendo que o plano dele para nós é de ter uma vida cheia de saúde, uma vida com prosperidade nesse setor, que é o setor da nossa saúde, que é o nosso corpo. Né? Deus deseja, então, que nós sejamos prósperos nessa área. Vamos agora voltar a nossa Bíblia, alguns livros, até 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, vamos ler os versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Está escrito assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando a gente pensa em santuário, nós temos na nossa mente a ideia, ou geralmente nos vem o santuário que Moisés construiu, ou que o Salomão fez, ou depois vem no segundo templo, né? São os santuários que aparecem na Bíblia construídos pelo homem. E temos também o santuário que Deus construiu lá no céu. E quando a gente estuda esses santuários, nós ficamos impressionados você pode ficar impressionado com o preço dos materiais que foram utilizados, né? A abundância de ouro, de prata, de pedras preciosas. Você pode também ficar impressionado com a disciplina do serviço, tudo funcionando direitinho, né? Como se fosse um relógio suíço, todos os dias, as atividades, começando no mesmo horário, terminando, né? Você pode ficar impressionado, talvez, com o preparo que Deus exigia dos sacerdotes para ministrarem naqueles santuários, nesses santuários que nós vemos na Bíblia. Ou talvez você pode ficar impressionado com a divisão de famílias, né? Famílias inteiras só para cuidar um dos tecidos, outros dos móveis, outros das tábuas. E nós temos a informação agora de que nós também somos um santuário, um templo. E, diferentemente desses templos feitos por homens, nós somos somos templos feitos por Deus. Então, se Deus exigiu tanto preparo, tanta perfeição, e empregou materiais tão preciosos para santuários que eram apenas sombra do verdadeiro, e nós somos agora santuário do Senhor, o que será que Deus tem reservado para a nossa vida quanto à preservação desse santuário, segundo a vontade dele? Será que Deus nos deixou instruções sobre como preservar esse santuário de modo que ele se agrade e nós também possamos refletir toda a beleza e glória dos santuários terrestres que ele mesmo pediu que o homem construísse? Sim.
existem poderosas e belas instruções sobre a preservação do nosso corpo, o santuário que Deus deu para cada um de nós cuidarmos. Então vamos agora voltar para o regime alimentar que Deus deu para o primeiro casal. Vamos lá para Gênesis 1, 29. Quando a gente compra um produto, um eletrodoméstico ou algum aparelho novo, esse aparelho vem com o seu manual de instrução. Se bem que aqui no Brasil a gente não tem costume de ler o manual, a gente compra e coloca na tomada já, né? Aí quando vê, deu errado, aí a gente liga, tá dando defeito. Aí abre o manual, na página 1, na linha 29, está escrito aí o que você tem que fazer. É bem assim que funciona. Então vamos ver agora Gênesis 1, o versículo 29. É o manual de instrução que Deus nos deixou sobre como cuidar do nosso corpo. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Então, onde estão aqui os transgênicos, os encaixotados, enlatados, engradados, embutidos, refinados, congelados, processados e ultraprocessados que nós temos hoje em dia? Onde estão? Não estão aqui. Na verdade, Deus deu para a gente os produtos naturais da terra. Então, aqui nós vemos, olha só, nós temos as sementes das plantas e também as frutas. Essa era, na verdade, então nós temos aqui os cereais, os grãos, as frutas, constituíam o regime alimentar original que foi dado por Deus ao ser humano. E Deus deixou bem clara a diferença entre alimentação humana e alimentação animal. Para o ser humano comia isso e o animal comia outra coisa. O que o animal comia? Olha só no versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde descerá para mantimento. E assim se fez. Então, olha só, todos os animais da terra, todas as aves, os répteis, todos os animais deveriam se alimentar das ervas verdes, que aí são as folhas, né? As alfaces, rúculas e toda essa variedade de folhas e ervas que nós temos na natureza. Então, o plano original era que o que o homem come, o animal não come. O animal come outra coisa. Comida de humano é uma, comida de animal é outra. Era uma coisa bem diferente. Vou chamar a atenção aqui para o fato de que ao ser humano não haviam sido dadas as verduras. Né? No Jardim do Éden, Adão e Eva não comiam alface, rúcula, agrião, almeirão. Não comiam. Vamos ver então quando é que Deus permitiu que o homem passasse a comer as chamadas ervas, né? As ervas do campo. Vamos lá para Gênesis 3, no versículo 19. O capítulo 3 de Gênesis conta a história da queda do ser humano. E aqui Deus está mostrando como seria a vida do homem depois da queda. E uma das coisas que Deus falou várias coisas. Que as mulheres teriam dores de parto, que o homem teria que suar muito para trabalhar. E agora, Deus autorizou uma mudança no regime alimentar. Então, ele tinha dado para Adão e sua esposa, vocês vão comer isso. Né? Deu essa ordem. Mas, tinha falado também, olha, vocês podem comer as frutas, podem comer
os legumes em que há semente, e daquela árvore você não vai comer. Então deu instrução, você pode comer tudo isso, 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 mas daquela árvore você não come. E aí o ser humano foi comer exatamente daquela árvore, né? A gente não tem na Bíblia a informação de qual era a árvore, qual era aquela fruta. Nós também sabemos pelos livros do Espírito de Profecia de que não era um fruto venenoso, era só um fruto em que estava ali o toque de lealdade que Adão e Eva deveriam demonstrar para Deus. E eles foram e comeram exatamente do fruto proibido. Então, as consequências que nós sabemos é que eles foram expulsos do jardim porque desobedeceram um preceito do regime alimentar que Deus deixou a eles. Né? O toque de lealdade era uma regra relacionada ao regime alimentar. Por isso falar do regime alimentar, por isso que nós temos as instruções sobre saúde. Se Deus não poupou Adão e Eva, teve que expulsá-los do jardim, porque transgrediram uma regra do regime alimentar, Deus não vai levar de volta ao jardim do Éden pessoas que transgridem o regime alimentar, porque Deus não muda. Se ele teve que expulsar 2 pessoas de lá por uma quebra do regime alimentar, então nós também devemos não quebrar as regras do regime alimentar. Caso contrário, nós não seremos admitidos novamente no jardim do Éden. Por isso que nós precisamos entender o que é que Deus requer de nós nessa questão do regime alimentar, que na verdade é uma grande bênção para todos. Né? Então, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim alimentar após a quebra desse preceito do regime alimentar, ele introduziu uma mudança na alimentação. Ele permitiu que lá em Gênesis 3, no versículo 18, permitiu que o homem passasse a comer a erva do campo. Olha só. Falando sobre a terra. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então aí aconteceu uma mudança no regime. A primeira mudança do regime alimentar em relação ao regime original dado por Deus. Então, a partir desse momento, o homem estaria autorizado a fazer uso das verduras. Hoje em dia, pelos estudos, se sabe que as verduras possuem propriedades curativas, né? Propriedades de combate às doenças. Muito se fala também que a Amazônia é a grande farmácia do planeta. Grandes empresas farmacêuticas vão estudar as propriedades medicinais dos vegetais e usam essas substâncias na formulação de remédios para tentar curar as pessoas. Então, as verduras agora se fizeram necessárias porque o ser humano estaria sujeito às doenças. Entretanto, não é o plano original de Deus que o homem comece as verduras. Entretanto, foi aqui necessário devido ao pecado. Outro item que está de fora desse regime alimentar que foi dado por Deus ao homem no Jardim do Éden e também agora, aqui, com essa primeira mudança, são os alimentos de origem animal. São as carnes, né? Carnes aí a gente inclui carne de boi, carne de frango, peixes, enfim, todos os produtos que vêm realmente de animais, né? Hoje em dia, muitos se dizem, eu sou vegetariano. E você vai almoçar o quê? Peixe. Mas peixe não dá em árvore, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas dizem vegetarianas, mas na verdade não são vegetarianas. Continuam ingerindo produtos que não são seres vivos, né? Pessoas que comem peixe ou outras coisas não são vegetarianas. Por mais vejo pessoas que comem peixes se denominando vegetarianas. Inclusive em locais que você chega, eu sou vegetariano, mas nós temos peixe, você pode comer. Não, estamos falando aqui de todos os seres vivos, né?
Deus não autorizou o ser humano a ingerir seres vivos. Nem antes do pecado, nem depois do pecado. Vamos ver então quando foi necessário, quando Deus autorizou o uso de produtos de origem animal para consumo humano. Vamos lá para Gênesis 9. Nós vimos no primeiro começo, Adão e Eva no Jardim do Éden tiveram um regime. Né? Deus deu um regime e eles não cumpriram, pecaram. Aí Deus deu um outro regime. Agora, tudo que você podia comer no Jardim do Éden acrescentou as verduras. E aí nós sabemos também pelos livros do Espírito de Profecia que o homem antediluviano fazia uso da alimentação carne. E aí Deus trouxe o dilúvio. Mas depois do dilúvio, nós temos aqui pela primeira vez Deus permitindo o consumo de carne para o seu próprio povo. A informação que nós temos é que antes do dilúvio, quem comia carne eram aqueles que eram da linhagem de Caim, né? da semente de Caim. Agora nós temos Deus permitindo o consumo de carne em sua própria linhagem, na linhagem santa aqui. Na linhagem de Noé. Vamos ver então, Gênesis 9, no versículo 3. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Olha só que interessante. Deus está autorizando aqui o consumo de produtos de origem animal. Está autorizando o consumo da carne. E ele fala, assim como eu vos dei a erva verde. Ele teve que dar a erva verde por causa do problema do pecado. Então, do mesmo modo que ele teve que dar a erva verde por causa de uma circunstância do pecado, agora também por causa de uma circunstância, ele está dando a carne. E nós precisamos entender que circunstância era essa que fez com que Deus autorizasse o consumo de carne mais de 1.600 anos depois de criar o homem. Então vamos, eu trouxe um texto aqui do livro Conselho sobre Regime Alimentar, que traz luz sobre essas circunstâncias que fizeram Deus permitir o consumo da carne. Vamos lá. Está no Conselho sobre o Regime Alimentar. Está na página... Vamos ver aqui. Aqui. Está na página 373. Olha só. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a raça humana comesse. Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida de qualquer criatura. É para onde nós vamos voltar. Nós vamos voltar para o Jardim do Éden. E lá não haverá mais morte. Então, nós não comeremos animais também. Não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento que as necessidades do homem requeriam. Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Fora destruído tudo que pudesse servir para a subsistência do homem. E diante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé permissão de comer dos animais limpos que ele levava consigo na arca. Mas não era o alimento animal o artigo de alimentação mais saudável para o homem. Então, no dilúvio, tudo foi varrido pelas águas. A gente vê aqui quando Deus anuncia
o dilúvio, ele diz que vai fazer que vai varrer toda a terra. E realmente varreu e todas as plantas morreram. A terra ficou inundada por vários meses. E as plantas morreram. Então, quando eles saíram da arca, a terra estava completamente descoberta, desprotegida. Então, eles tiveram que fazer uso dos animais limpos. Quando a gente lê o relato do dilúvio, lá em Gênesis 7, no versículo 8, nós vemos que Noé sabia a diferença entre animais limpos e impuros. Então, tanto é que dos animais limpos, ele levou mais pares na arca. Então, Deus agora autorizou o consumo da carne animal, porque não havia produtos vegetais para satisfazer a necessidade do ser humano. Então, foi uma circunstância do momento. Como você não consegue comer das plantas, porque não existe planta para você comer, para você conseguir sobreviver, então eu estou te dando a carne. Muitos não veem a continuação. Depois que Deus permite comer a carne, vamos ler agora lá Gênesis 9, no versículo 5. Olha só, Deus autorizou, Gênesis 9, versículo 3, autorizou o consumo dos animais. Nós já vimos aqui que são os animais limpos. Mas olha o que ele fala no versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Sabe o que Deus está falando aqui? Que você vai ter que prestar contas no juízo de todo animal que foi morto para satisfazer a sua fome. E você vai ter que prestar contas exatamente nesse contexto aqui. Se você tinha como não comer a carne e comer um produto vegetal e você foi comer um produto animal, você vai ter que prestar conta. Ele vai requerer da sua mão a vida da carne. Porque a gente sabe em que circunstâncias foram autorizados os consumos de produtos animais aqui, de carne. É sério, muito sério. Então, se Deus autorizou o consumo de produtos animais numa situação emergencial, por que nós consumimos carne hoje? Né? Por que se consome muita carne hoje? Eu vou continuar lendo aquele texto lá do Conselho sobre o Regime Alimentar. Olha só. Deus tinha dado alimento animal, nós vimos aqui, porque eles não tinham outra coisa para comer. Consumir carnes quando você não tem outra coisa para comer, que é o caso de algumas comunidades ao redor do mundo, em algumas situações de emergência que as pessoas passam, isso não é pecado. Agora, olha o que aconteceu com o povo depois do dilúvio. Depois do dilúvio, estou continuando a ler aqui Conselho sobre o Regime Alimentar na página 373. O povo comeu à vontade do alimento animal. Ele tinha dado o alimento porque eles não tinham outra coisa que comer. Mas o povo passou a comer à vontade do alimento animal. Continuando a leitura. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra seu Criador, seguindo as inclinações de seu próprio coração. E permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Então nós estamos vendo que Deus usou a carne como um mecanismo para reduzir a expectativa de vida dos seres humanos, que estavam corrompendo os seus caminhos. Aí a pergunta que nós precisamos trazer para os nossos dias atuais é a seguinte: se o consumo de alimentos de origem animal não estava nos planos originais de Deus, no Jardim do Éden,
não estava nos planos originais de Deus após o pecado. Está nos planos originais de Deus em situações de emergência, quando você não tem outra coisa que comer. E se a carne é um mecanismo para reduzir a expectativa de vida das pessoas, por que consumir a carne? Por que continuar consumindo um produto que foi usado por Deus para reduzir a expectativa de vida de seres humanos ímpios? É isso que nós temos que pensar. Se nós queremos isso para a nossa vida. Vamos entender um pouquinho agora também do consumo de sangue. Bom dia, feliz sábado. Vamos lá para Gênesis 9, vamos no versículo 4. Está escrito o seguinte, Gênesis 9, no versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, nós temos aqui uma instrução também relacionada ao regime alimentar. Deus havia permitido o consumo de carnes após o dilúvio, porque eles não tinham outra coisa que comer, mas Deus deixou aberto. Você vai preparar o seu alimento animal, mas você não vai ingerir sangue. Vocês já viram como os judeus preparam a carne para tirar todo o sangue? É um processo super trabalhoso. Para tirar todo o sangue da carne e assim eles poderem comer. Essa instrução relacionada ao sangue, ela é também encontrada em Levítico. Vamos lá em Levítico 17. Levítico 17, dos versículos 10 a 14. Vamos ver aqui outra proibição relacionada ao consumo de produtos com sangue. Levítico 17, a partir do versículo 10. Vamos ver até o 14. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lhe ter dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comerei o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Então, Deus não quer que nós comamos coisas com sangue. E hoje em dia, lamentavelmente, muita coisa tem sangue de animal. Quando você vê no supermercado várias bandejas, você vê que às vezes formam uma aguinha. E qual que é a cor daquela aguinha? Por que é vermelha? Porque tem sangue. Porque é sangue. Que Deus não quer que você ingira. Não porque Deus quer te privar de prazeres. Deus não quer que eu tenha prazeres ao comer. Não. Deus quer a sua saúde. Deus quer a sua longevidade, a sua prosperidade. Como nós vimos aqui, Deus considera o nosso corpo como um templo. E Ele quer o nosso corpo limpo, são. Outro item também que Deus não quer que nós comamos e ingiramos são as gorduras. A gente vê lá em Levítico 7. Vamos para Levítico 7.
Levítico 7, no versículo 23. Levítico 7, 23 está escrito assim: fala aos filhos de Israel dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra, sangue e gordura de animais. Deus permitiu comer os animais? Permitiu. Sem gordura e sem sangue. Né? Vocês não têm ervas de comer? Ok, vocês vão comer os animais. Desde que não tenha gordura, desde que não tenha sangue e desde que sejam animais limpos. E aí é que vem a pergunta: quais são os animais limpos e quais são os animais impuros? E lá Noé já sabia a diferença, que ele falou animais limpos, animais impuros, na hora de entrar na arca de Noé. E depois Moisés repetiu essas instruções, repetiu a expressão animais limpos e animais imundos, e em Levítico também. Nós vamos ver então quais são os animais puros, quais são os animais impuros. Vamos lá para Levítico 11. Olha só, a partir do versículo 2, de Levítico 11. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina. Entre os animais, esse comereis. Desses, porém, não comereis, que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Olha só, chegou aqui o famoso porco, tão apreciado e presente em vários pratos da culinária brasileira. Deus não quer que os seus filhos consumam um porco. Novamente, não porque Ele quer te privar do prazer de comer alimentos, porque Deus fez o ser humano para ter prazer na hora de comer. Tanto é que o primeiro milagre foi relacionado à bebida, né? Ao suco de uva. Jesus frequentava festas e convidou seus discípulos para uma ceia. Então, Deus, a Bíblia, nós vemos aqui pela Bíblia que é intenção de Deus que o ser humano tenha prazer ao se alimentar. Mas Ele pede que nós não consumamos porco, por causa da sua função na natureza, né? de limpar, de varrer, de sujeira. Então, nós não temos que fazer uso desse tipo de animal. Ok, vimos aqui os animais terrestres, vamos ver os animais aquáticos. Vamos para Levítico 11, versículo 9. De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Então aqui precisa ficar na água, precisa ter escama e barbatana para Deus permitir o consumo. E aqui eu tenho uma história de um chefe que eu já tive, que ele foi num restaurante de frutos do mar. E quando ele estava manipulando o alimento, não sei se ele estava cortando, respingou uma gota d'água no olho dele. E ele comeu tudo direitinho, e aquele respingo o levou a ficar internado por vários dias, porque tinha uma bactéria super prejudicial ao ser humano. Nesse emprego que eu estou agora, a minha chefe também já teve problemas com frutos do mar. Ela já fez uso, se eu não me engano, ela acho que marisco, e também teve um problema no trato digestório seríssimo. Tanto é que hoje, certos tipos de fruto do mar ela não consome, mas lamentavelmente não parou de consumir tudo. Mas os relatos de pessoas que têm problemas ao ingerir frutos do mar são muito numerosos. Várias pessoas, inclusive,
têm alergia a esse tipo de produto. É por isso, então, que Deus pede que nós não os ingiramos. Perceba também que essa questão do regime alimentar é uma questão muito presente nas Escrituras, né? A gente viu aqui que a primeira transgressão, Adão e Eva, foi uma transgressão de um dos preceitos do regime alimentar, dado por Deus. Vocês não comerão frutas, legumes, menos daquela árvore. E eles foram lá e comeram. Depois, antes do dilúvio, o ser humano também transgrediu essas regras de saúde, passando a fazer uso da carne antes mesmo de Deus permitir. Então, falhou no jardim do Éden, falhou do lado de fora do jardim. Depois do dilúvio, a carne foi permitida sobre aquelas condições que nós vimos, né? Deus permitiu porque não tinha outra opção. Mas o ser humano novamente chega e abusa. E aí o povo de Deus, nós conhecemos aqui a história de Abraão, Isaac, Jacó, e eles desceram até o Egito, foram escravizados lá. Deus levanta Moisés, e aí eles saem do Egito. Antes mesmo deles chegarem no Monte Sinai, que é quando Deus dá os 10 mandamentos, então nós estamos falando aí menos de 50 dias entre a saída do povo do Egito e a chegada no Monte Sinai. Nesses 50 dias, nós temos a primeira murmuração do povo, antes mesmo dele ser instruído. Nós temos a primeira murmuração, está lá no livro de Êxodo. Êxodo 16. Olha só, é a primeira vez aqui que Êxodo 16 e também o final de 15. Você vê que no capítulo 15 de Êxodo, nós temos o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho. Então, nós estamos falando agora logo depois do momento em que eles, pela primeira vez, estão livres, sem perseguição. E nós vamos ver, então, quais foram as primeiras duas murmurações depois que o povo de Israel se tornou livre novamente. Vamos lá em Êxodo 15, a partir do versículo 22. Olha só. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargosas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haremos beber? Então Moisés clamou ao Senhor. O Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, houve uma murmuração relacionada à água. Próxima murmuração. Já está aqui no capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então, as primeiras murmurações após o povo de Israel se tornar livre foram... Você vê como a história não se repete, né? Primeiro pecado, boca.
Depois que caiu, temos aí o relato antes do dilúvio, comeram produto animal. Depois do dilúvio, liberou a carne, abusaram. Se tornaram livres, primeira murmuração, coisas que você coloca na boca de novo. E aí Deus mandou o maná. O maná não era um produto de origem animal. Agora, uma pergunta. Até então, eles eram um povo ignorante. Eles tinham saído do Egito, eles não tinham nem chegado ao Monte Sinai. Deus não tinha nem dado a lei, não tinha dado as instruções sobre os alimentos, sobre nada. Então, eles eram um povo ignorante e Deus mandou as codornizes para satisfazer as necessidades dele. Agora, e depois que eles saíram do Monte Sinai? Depois que eles foram instruídos com relação às leis de Deus, com relação aos 10 mandamentos, ao regime alimentar, à lei de cerimônias, de sacrifícios, de feriados e tudo. Qual foi a primeira murmuração deles? Qual será que foi a primeira murmuração desse povo, depois que eles partiram do Monte Sinai, agora não mais como um povo ignorante, escravizado, mas como um povo que tinha acabado de receber a lei. Um povo já ciente de suas obrigações, né? É isso que nós vamos ver, então. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Números. No capítulo 11. Números 11. Você vê que a partida do povo de Israel do Monte Sinai, que é onde eles receberam todas as instruções, está logo no capítulo anterior, no capítulo 10, ali no versículo 11, e aí vão falando a ordem das tribos, as genealogias, e aí chega aqui o capítulo 11, vamos ver. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, aqui não era o povo de Israel, mas era aquele povo que saiu do Egito por curiosidade, por medo, enfim, por outras razões, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel, esse desejo dos povos contaminou os filhos de Israel. Tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Então, quer dizer, eles haviam saído do Egito, Deus tinha mudado o regime alimentar deles para um regime vegetariano, livre de carne, e agora eles desejavam carne. Então você vê que essa questão do regime alimentar é uma questão muito presente na Bíblia. Na queda do homem, depois da queda do homem, depois do dilúvio, depois da saída do Egito, depois da saída do Monte Sinai, agora com o povo destruído, sempre essa questão alimentar vem e aparece em primeiro lugar. Não é por acaso que quando Deus chama tanto Maria quanto a mãe de João Batista, ele concede instruções relacionadas ao regime alimentar. Não é por acaso também que Jesus, logo após ser batizado, vai ao deserto e a primeira prova dele, que ele vence em nosso favor, é também relacionada ao regime alimentar. Então, essa questão do regime alimentar é uma questão muito séria. Se você pretende avançar na escada da santificação, se livrar de vários pecados conhecidos, um bom caminho é começar dando o primeiro passo no regime alimentar. Vamos ver a relação aqui entre o regime alimentar e a mente humana. Está lá no livro Educação, página 209. Ellen White diz: os nervos do cérebro que se ligam com o organismo todo
são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a vida íntima. O que quer que estoure a circulação da corrente elétrica no sistema nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a suscetibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza moral. Então, se nós comemos alimentos que trazem esses efeitos de inflamação da nossa circulação, vai ficar mais difícil para nós despertarmos a nossa natureza moral. Por isso que se você quer se livrar de pecados conhecidos, de erros, você quer mudar a sua vida, um bom caminho é mudando a sua alimentação. Vai ficar mais fácil você alcançar outras vitórias se você começar aqui pela alimentação. Bem, temos aqui também, antes de terminar, queria falar também que muitas pessoas consideram essas instruções sobre carnes e sobre sangues como itens exclusivos do Antigo Testamento. Inclusive, muitas pessoas de fora, pessoas leigas, pessoas que não são de igrejas, pessoas que são de igreja, enfim, é generalizado. Mas existem também instruções sobre o regime alimentar, nesse caso o consumo de sangue, no Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 15, no versículo 29, nós temos uma ratificação do mandamento para não ingerir sangue. Esse mandamento de não ingerir sangue, ele foi repetido pelos apóstolos no Novo Testamento. Atos 15, 29. Mostrando aqui que as leis de saúde não foram abolidas na cruz. Foi abolido na cruz aquilo que apontava para a cruz. Olha só. Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde, está escrito no mandamento. Então, aqui nós temos outro mandamento relacionado à saúde, dessa vez no Novo Testamento, para mostrar que a Bíblia não se contradiz. Né? Já para encerrar a mensagem de hoje, vou ler um texto aqui de uma revista que saiu alguns anos atrás, relacionado à saúde dos adventistas do sétimo dia na Califórnia. A revista assim se expressa: os adventistas do sétimo dia que vivem na Califórnia registram um índice de cânceres de cólon e de reto muito mais baixo do que os outros norte-americanos. Tudo isso pode estar relacionado com a nutrição. Muitos dos adventistas do sétimo dia são vegetarianos. Né? Então, está aí um testemunho que saiu numa revista lá nos Estados Unidos, mostrando aqui que a alimentação que Deus quer de nós traz, sim, bons resultados. Né? Agora, já para encerrar, convido todos a abrirem a Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 31, vamos ver o penúltimo versículo de hoje. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Está escrito assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Alimentar para a glória de Deus, comer para a glória de Deus. E vamos ver agora a promessa de Deus para aqueles que seguem as recomendações aqui da Bíblia. Vamos lá para Êxodo 23. Êxodo 23, capítulo 25. Êxodo 23, versículo 25. Que é o desejo de Deus para a sua vida.
Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa língua, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém. Espero um dia que nós cheguemos a receber essa grande bênção, não só na nossa vida em particular, mas na vida da nossa família. Chegar e falar, não temos ninguém por quem orar, porque todos estão curados, todos estão salvos. Essa é a minha oração para todos vocês nesse momento. Deus nos abençoe.